no nosso coração para receber a palavra do Senhor, orar pelo céu do Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós damos graças, Senhor, por tudo quanto já tem feito aqui nessa noite. Rogamos ao Senhor que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Usa o teu servo, Pai, com a instrumentalidade devida, Deus, concedida pelo Senhor. E o Senhor, Deus, possa falar pela boca do teu Filho, que a igreja do Senhor esteja desejosa, Pai, por uma palavra, Deus, que transforme de fato o nosso caráter, que transforme, Deus, as nossas atitudes e que, acima de tudo, transforme o nosso modo de viver. Seja uma palavra de amor, de esperança, de repreensão, de correção, que estejamos, Deus, expostos, desarmados, para que de fato a palavra possa fazer aquilo que faz, que deve fazer, conforme o querer e a vontade do nosso Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos desde já. Amém. Meus irmãos, boa noite, graças a Deus. Vamos abrir as nossas vidas do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o caráter do reino em nós. É a primeira parte da nossa mensagem nessa temática. Então, o caráter do reino em nós, parte 1. E essa primeira parte vai ser demonstrando o poder do céu em nós. Demonstrando o poder do céu em nós. Demonstrando o poder do céu em nós. Vamos então fazer a leitura dos versículos de 1 a 12. Eu acredito que eu não vou conseguir pregar todos os versículos. Por quê? Porque cada versículo desse capítulo, especialmente os versos 1 a 12, é uma mensagem em si. Nós já pregamos aqui há um tempo. E como nós estamos fazendo Mateus desde o início, então nos é importante ouvirmos mais uma vez esse texto. Estava conversando com o presbítero Jalma, o presbítero Jalma falou: pastor, eu queria tanto ouvir a pregação de hoje, mas vou ter que ir a Monte Alegre divulgar o encontro de homens que nós teremos. Não, meu irmão, não se preocupe não, que eu acredito que nós vamos gravar a mensagem. Então, daqui a pouco o presbítero Jalma vai estar vendo a mensagem aí, falando, citando o nome dele, né? Então, possivelmente a gente não conseguirá pregar todos os versículos aqui, embora a gente já tenha preparado, mas nós vamos então ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Vamos fazer a leitura alternada. Eu vou ler os versículos para os irmãos ler os versículos pares, ok? Mateus capítulo 5, o sermão do monte, ou o sermão da montanha. Diz assim: vendo Jesus das multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão amados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os de coração, porque serão Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Revoltaram e revoltaram, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram no mundo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade em nossas vidas. Te bendizemos, Senhor, te glorificamos e pedimos a ti, Deus, que nesta noite o Senhor fale no nosso coração, como o Senhor tem falado. No nome do teu Filho Jesus nós oramos e agradecemos. Queridos, então Cristo chega num ponto muito mais detalhado agora do seu ensinamento. Jesus, então, ele tem uma atitude muito parecida com a de Moisés, só que a atitude de Cristo é ainda muito maior do que a de Moisés. Moisés, ele sobe ao Monte Sinai
E ele então recebe da parte de Deus os ensinamentos, que seriam então chamados ali de a lei moral, onde seria a base, a espinha dorsal para todas as práticas da nação de Israel. E então, quando nós fazemos uma análise do que é aquela subida de Moisés ao Monte Sinai para receber as ordenanças de Deus, as tábuas da lei, aquelas tábuas que falam da nossa relação com Deus e da nossa relação com o nosso próximo, então Moisés é o representante de Deus ao povo. E nós então temos como princípio fundamental ali em Deus falando com o homem para o homem falar aos homens. Deus falando ao homem para o homem falar aos homens. No caso de Cristo, que é o profeta que Moisés preparou o povo para receber, Jesus, ele é Deus, homem, falando aos homens. Então Deus, ele vem diretamente, ele vem pessoalmente falar aos homens. Então é ainda um significado muito maior, porque Moisés prefigurava a pessoa de Cristo. Primeiro porque Moisés era o chamado libertador, e Jesus, ele é o grande libertador. Moisés também era um profeta, Jesus é o profeta principal. Todos os outros profetas não eram tão importantes quanto o próprio Jesus. Então, Deus, homem, falando aos homens. Não era agora mais alguém que vinha dar um recado da parte de Deus, mas era o próprio Deus falando aos homens. E então, nesse momento, Cristo começa a mostrar quais são os valores do cidadão do céu. Foi lido aqui na liturgia o Salmo número 15, e esse salmo vai mostrar quem é o cidadão do céu. Vai mostrar ainda de forma bem resumida, mas muito também importante, e que vai trazer já alguns elementos do sermão do monte ou do sermão da montanha. Então Jesus, ele sobe ao monte. Lucas vai mostrar uma outra perspectiva, uma outra visão, em Lucas, a partir do capítulo 6, vai mostrar o sermão da planície. Então, Lucas vai chamar de o sermão da planície, Mateus vai chamar o sermão do monte ou o sermão da montanha. E possivelmente Jesus estava procurando um lugar, na visão de Mateus, que tinha uma projeção maior da voz. Ele aproveitava a direção do vento, é o que alguns comentaristas supõem. O som da voz são ondas mecânicas, Você direciona, então a tendência é que ela comece a baixar, a cair, por serem ondas mecânicas. Então Jesus falando do alto, aproveitando a direção do vento, então seria muito mais fácil de ser ouvido por uma multidão de pessoas, principalmente seus discípulos. Seus discípulos se aproximaram, e o que é muito interessante a gente ver, que há já uma lição muito importante, é que quem se interessa pelos ensinamentos de Cristo são discípulos. A multidão está ali curiosa para ver o que, é que vai acontecer, o que, é que vai rolar, mas o Espírito Santo direciona os discípulos para os discípulos ouvirem aqueles ensinamentos. A multidão, em todo momento, ela não se mostra muito interessada nos ensinamentos. O mundo não está nem aí para a sua fé. O mundo tem a sua própria ideologia, o mundo tem o seu próprio estilo de vida, e o mundo vai agir de acordo com o seu interesse. As pessoas têm interesse pessoal, têm interesse particular, e elas vão para aquilo que lhes interessa. Mas os discípulos, eles andam de acordo com o interesse do mestre. Então, nós como cristãos, nós devemos andar de acordo com o interesse do mestre, ou os interesses do mestre. E então, diz o texto que os discípulos se aproximaram, e ele passou a ensinar. Ele passou a ensinar os discípulos. A multidão estava ali, tinha gente perto, mas o mestre se senta e somente os discípulos se aproximam. Os discípulos não são nem ainda chamados para serem apóstolos, mas Cristo então vai fazer a escolha desses apóstolos mais à frente. Mas aqueles primeiros a quem Jesus convida no capítulo 4, eles então se aproximam. Eles eram os seus auxiliares. Eles então se interessam um pouco mais pela mensagem que Cristo vai pregar.
E interessante é que esse texto é chamado também por muitos escritores, por muitos comentaristas de a contracultura cristã. Ou seja, o cristão é contra a cultura, não porque a cultura em si seja diabólica. Tem aspectos da cultura, quando nós estudamos missiologia, nós vamos perceber que há aspectos bons na cultura, mas geralmente a cultura está muito afetada pelo pecado. Os costumes, as crenças, algumas atitudes, a forma de lidar. O jeitinho brasileiro é um exemplo de uma cultura realmente muito contaminada pelo pecado. O nosso jeitinho, a nossa capacidade de distorcermos as coisas em favor próprio, em nosso favor. Então isso é muito comum ao brasileiro, esse tipo de atitude. O brasileiro é assim, nós somos assim. Eu falo brasileiro, não é de mim. Nós, brasileiros, nós gostamos de sempre de alguma coisa, de ir para o lado que vai nos favorecer tão somente. Né? A gente não pensa muito no que é coletivo, não pensa muito no geral, não, pensa em mim. Né? Então, o brasileiro ele gosta muito de usar algo simples para se favorecer. O jeitinho brasileiro tem algumas coisas boas. Existem até livros escritos na área de sociologia que falam sobre o jeitinho brasileiro. Tem alguns aspectos positivos, mas geralmente o jeitinho brasileiro é muito mal visto fora do Brasil. Inclusive por nós brasileiros também, quando nós olhamos essas características do jeitinho brasileiro. Né? Então Jesus ele passa a ensinar. E ele chega então, ele começa então com o ponto principal do seu ensinamento. Essa primeira bem-aventurança, ela é a bem-aventurança chave. Ela é a bem-aventurança principal. Por quê? Porque ela reflete o interior transformado. Ela mostra que o interior, quando é transformado, tudo no exterior passa a ser transformado. Então é importante que nós frisemos isso. Então, diz o texto sagrado: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que a mensagem, desde o capítulo 2, 3, 4, tem sido reino dos céus. O reino dos céus é o reino da obediência. O reino dos céus não é o reino lá onde Deus está, também. Mas o reino dos céus significa o reino da obediência. Nós precisamos viver o reino da obediência. Essa é a grande mensagem sobre o reino de Deus. O reino de Deus é algo que vai se concretizar definitivamente. Então, muitas vezes é tão difícil definir o reino de Deus, porque algumas pessoas, quando se fala em reino de Deus, pensam só no céu, ou pensam na consumação. E quando tudo for restaurado, não, o reino de Deus já começou. O reino de Deus é o reino da obediência. E nós precisamos subordinar todas as coisas que existem ao nosso entendimento de reino de Deus. Senão nós vamos fazer dicotomia, nós vamos fazer separação. Isso aqui é santo, isso aqui é comum, isso aqui diz respeito à igreja, esse outro aqui não, isso aqui é do meu trabalho, então não devo misturar as coisas, nada disso. O reino dos céus, ele é o reino da obediência. Então nós precisamos ter essa consciência de que onde nós estamos, nós somos as placas que anunciam o reino de Deus, o reino dos céus. Então é muito importante esse entendimento. Então ele vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Outra versão vai dizer pobres de espírito. Reflete também essa humildade. É interessante que a nossa palavra latina, humilde, ela tem a mesma raiz da palavra humos. E humos, nós entendemos que é tudo aquilo relacionado à terra. Quando nós pensamos em humus, nós vamos pensar nas minhocas. As minhocas são chamadas de humus.
Então, vivem na terra. Então, a ideia latina dessa expressão, humus, de humildade, significa que veio da terra. Ou seja, que sabe que não é muita coisa. Mas isso, internamente, nós entendemos que nós não somos nada, ou o humilde de espírito, ele entende que ele não é nada, que ele é tão miserável, que ele é tão pobre, que ele é tão necessitado, que ele sabe que ele não é nada. Ele não se acha muita coisa. Essa é a ideia do texto. Então, é uma disposição interna que parte da transformação vinda da parte de Deus. Então, quando nós pensarmos nesse texto, nós não podemos passar pelas demais bem-aventuranças sem entendermos a primeira bem-aventurança. É um entendimento íntimo, profundo, de que nós não somos nada. E tem gente que se acha melhor, né? Nós vivemos tempos assim, onde as pessoas se acham muito melhores do que as outras, né? E na verdade o cristão, ele chega a esse entendimento que ele não é nada. É o que você é, meu irmão, minha irmã, nada. Nós não somos nada. E nós vamos ver muitos exemplos de servos de Deus que falam isso na Bíblia. Mas alguém que era e que se mostra humilde, se mostra pequeno, e de fato se fez pequeno. E esse alguém é Cristo. Quando nós vemos o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus diz assim: olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só, seria então Cristo uma pessoa que contava vantagem? Seria então Cristo alguém sem razão para exaltar a sua humildade? Isso até né? Tem gente que diz assim: me orgulho da minha humildade. Nossa, me orgulho da minha humildade. Na verdade, isso nunca foi humildade, né? Então, humildade é de fato esse sentimento dotado de conhecimento de que não se é nada. Nós não somos nada. Nós vimos do pó e voltaremos ao pó. Nós somos semelhantes às minhocas. Somos da terra. Nesse sentido. Então nós precisamos, irmãos, chegar a esse entendimento que nós nada somos. E Cristo não se diz humilde da mesma maneira que nós. Não há nenhuma possibilidade de nós sermos comparados a Ele. Mas Ele disse: aprendam comigo. Vejam o que foi que eu renunciei. Veja do que foi que eu abri mão. E busque também essa mansidão e essa humildade. Depois nós vamos falar sobre a mansidão. Mas nós vimos também o caso de Abraão. Abraão está conversando com Deus sobre quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele vai todo humildemente lá em Gênesis capítulo 18, verso 27. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Olha a humildade de Abraão. Veja o exemplo que dá a Abraão. Olha, Senhor, eu não estou aqui para ficar insistindo contigo, não, me perdoe, mas isso porque o Senhor é Deus e eu sou um simples mortal, né? Abraão tinha esse conhecimento. Jacó também, em Gênesis 32, versículo 10, ele diz: eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Olha o que Jacó está dizendo: eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Olha o que Davi diz em 2 Samuel capítulo 7, versículo 18. O rei Davi entrou na tenda sagrada, sentou-se e orou assim: ó Senhor, meu Deus, eu não mereço tudo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. Queridos irmãos, esse tipo de ensinamento desfaz de ensinamentos triunfalistas. Olha, você tem direito
dar. Não, queridos irmãos. Esse tipo de fala não condiz com o Evangelho. Nós não temos direito. Nós somos agraciados por Deus. Essa é a grande verdade do assunto. O apóstolo Paulo, conversando com Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: o ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito em todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Sentimento verdadeiro de humildade, sentimento sincero de humildade, sentimento consciente, dotado de conhecimento do que realmente é humildade. Humildade é saber que nós somos os piores pecadores que existem. A palavra de Deus em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que quer de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. É uma versão mais atualizada, mais contemporânea, mas veja, o que Deus quer de nós? Que nós amemos o direito, que nós amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Lá na versão revista atualizada, o texto nos diz que ames a justiça, que pratiques a misericórdia e que andes humildemente perante o Senhor teu Deus. Nós devemos querer as coisas certas, mas nós também devemos amar, praticar a misericórdia e andarmos humildes diante de Deus, não com arrogância, não com jactância, não com orgulho, mas humildemente. Então, qual é a grande mensagem do texto da primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 3? Olha, mais do que felizes são aqueles que são humilhados por dentro. Ser humilhado por dentro significa humilhar todos os dias a sua natureza. Humilhar todos os dias quem você pensa que você é, quem você acha que é, quem eu acho que sou. Então, ser humilde de espírito significa humilhar todos os dias o meu eu interior. Ninguém precisa saber disso. Está aí então o porquê de essa bem-aventurança ser a principal, porque ela vai revelar ou refletir a luta interna contra nós mesmos. Esse é o significado da bem-aventurança. E é interessante que existem algumas frases. Por exemplo, William Shakespeare, ele disse uma coisa interessante. Ele diz que gratidão é o único tesouro dos humildes. Quando nós pensamos nessa frase, nós vamos entender que o que nós temos, nós não merecemos. Então, temos que ser gratos. Uma outra frase interessante é a frase em inglês Pascal. Ele diz o seguinte: a falsa humildade é por orgulho. A falsa humildade é por orgulho. Quando você tenta demonstrar humildade perante alguém, mas você não é humilde, isso é simplesmente orgulho. Falsa humildade. Um autor desconhecido diz assim: mais importante que adquirir grande sabedoria é a humildade na hora de transmiti-la. Mais importante do que adquirir grande sabedoria é a humildade na hora de transmitir. Então a gente percebe que esse ensinamento sobre a humildade é algo tão marcante para nós. Por exemplo, Mário Machado disse uma coisa interessante: a humildade é a arte de ser exatamente o que Deus quer que a gente seja, nem mais nem menos. Deus só quer que a gente seja humilde de si, e que essa humildade
que é uma luta interna contra o orgulho, que Deus sabe que nós temos. Essa humildade, quando ela é externada, ela se demonstra em atos de obediência a Deus, em luta contra o pecado. Eu concluo que a humildade é andar um degrau abaixo do outro e se conformar no andar abaixo de Deus. Humildade é andar um degrau abaixo do outro ou do próximo e se conformar no andar abaixo de Deus. Deus, Ele é Senhor. Ele está acima de mim e eu preciso entender, aceitar e viver dessa maneira. Como também eu não devo me achar melhor do que ninguém. Então, o outro próximo está no degrau acima do meu. Paulo vai dizer isso. Preferimos um ao outro em honra. Ou seja, prefira que o outro seja honrado mais do que você. Queridos irmãos, o que Cristo nos ensina é o que o mundo não conhece sobre a humildade. O mundo é arrogante. O mundo vai pregar o contrário disso. O mundo vai ensinar o contrário disso. E nós precisamos então perceber que é exigido do cristão que ele seja humilde interiormente. Quando ninguém vai saber que você é humilde interiormente, você luta contra a sua arrogância, contra a sua própria vontade para agradar a Deus. Então, mais felizes são que se humilham conscientemente. Há uma consciência de que se precisa se humilhar. Seu autoconceito é de necessitado, carente de Deus e dependente do Espírito. Por isso, nós somos humildes de Espírito, porque lá dentro de nós, no nosso Espírito, a gente sabe que a gente precisa do Espírito. A gente precisa de alguém que é maior que nós, alguém que é mais poderoso que nós, e alguém que pode nos transformar internamente. E quando eu estava meditando nesse texto essa semana, eu pensei que, meu Deus, como eu preciso ser humilhado pela consciência de ser cristão. Nós precisamos ser humilhados, irmãos. Mas humilhados por quem? Humilhados pelo Espírito, humilhados pela nossa consciência transformada de que nós não somos. Seu autoconceito é: quando me pareço comigo mesmo, sou um miserável, pecador, um desgraçado, mas quando me pareço com Cristo, sou filho de Deus, obediente, herdeiro de suas promessas, que vive para agradar, que vive para glorificar. Os humildes de espírito, eles têm uma promessa melhor do que qualquer coisa. O que é que diz aí no final do versículo 3? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. O reino dos céus é feito de pessoas humildes de espírito. Está aí agora a sua luta e a minha luta. Sermos humildes de espírito, porque não adianta estar na igreja, não adianta carregar nas costas o departamento, o ministério, o serviço dentro da igreja, porque nem todo serviço que é feito dentro da igreja é feito em favor do reino dos céus, porque muitas vezes nós fazemos o serviço dentro da igreja como se fosse para nós mesmos. Mas quando nós entendemos que é o reino dos céus, então nós o faremos com humildade. O reino dos céus é feito de pessoas humildes. Esse é o grande ensinamento que nós temos. Que nós precisamos, irmãos, aprender, assimilar, encarnar isso em nós. Isso é o reino dos céus, a humildade na terra. A pergunta que eu faço é: como anda o nosso coração? Como anda a humildade dentro do nosso coração? Como anda a nossa luta contra o pecado? Qual é o nosso autoconceito? O que martela na nossa consciência?
Carlos Queiroz, pastor batista, editado pela ABU, ser é o bastante. O que é mais importante no reino de Deus é ser. E ele vai trabalhar essa ideia da humildade como sendo a principal característica, essa humildade interna, íntima de cada um de nós. Versículo 4, vamos ler juntos aí o versículo 4? Vamos lá? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja que na primeira bem-aventurança, na vez que eu preguei, tem um monte de outros textos, um monte de outras coisas que são muito ligadas do entendimento bíblico do que é a humildade. No versículo 4, nós então vemos uma coisa que parece ser antagônica, né? Uma coisa totalmente contrária. Como é que alguém pode ser mais do que feliz chorando? Porque o texto não fala só de feliz, mas fala de mais que feliz. Como é que alguém pode ser mais que feliz chorando? Que coisa, né? Meio maluca. A gente acha que uma pessoa feliz é uma pessoa que não está chorando. Mas o mais que feliz é de fato alguém que tem um outro tipo de entendimento sobre o choro. E basicamente, o mais que feliz que chora, ele tem um entendimento de três coisas que são muito importantes. Primeiro, ele chora por causa dos seus pecados. Ele chora por causa dos seus pecados. Segundo, ele chora por causa dos pecados dos outros. Terceiro, ele chora pelas consequências do pecado no mundo. Ele chora pelos seus pecados. Ele chora pelos pecados dos outros. E ele chora pelas consequências do pecado no mundo. Essa é uma lição interessante, profunda que nós temos da Escritura. O choro que diz respeito ao sentimento de dor, de tristeza, então ele é a maior expressão de dor e desagrado. É com lágrima que se expressa. Na maioria das vezes é um sentimento de extrema tristeza. Quando você chega a chorar por uma questão de tristeza, é porque realmente é algo muito triste. Quando a gente fica triste e não chora, a nossa tristeza, ou então a nossa forma de lidar com a tristeza é diferente de outras pessoas. Mas geralmente, quando nós choramos, chegamos a chorar por questão de tristeza, vamos deixar chorar de emoção e de alegria à parte, mas por questão de tristeza, de fato algo está nos incomodando muito, ou algo é de fato muito triste. E Tasker, ele diz uma coisa interessante, ele diz: os que choram são os que lamentam tanto os seus próprios pecados e falhas, como o mal tão preponderante do mundo, causando tanto sofrimento e miséria. A simpatia que nasce desta lamentação traz consolação desde agora para aqueles que a praticam, e o dia certamente chegará quando Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então ele está dizendo o seguinte: olha, os que choram com o entendimento desta bem-aventurança são pessoas que choram porque colocam o seu coração no sofrimento, na tristeza, na dor. Eu acho interessante uma das propagandas que me deixa muito triste. Acho que eu já falei aqui, aquela propaganda Médicos Sem Fronteira. É realmente muito triste ali, né? Principalmente quando a gente vê que os médicos não conseguiram salvar uma criança. Então eles ficam realmente muito abalados, eles choram, né? E eles se retiram, pelo menos que passa na propaganda, né? E de fato é algo que nos emociona muito, quando nós vemos pessoas que estão ali tentando salvar outras vidas e não conseguem salvar. Então choram de tanta tristeza. Irmãos, Jesus chorou. Jesus chorou em Mateus capítulo 23, versículo 37, quando ele vê Jerusalém, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu tentei juntar você, né? Como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, né? E aquele é o lamento de Cristo.
E João capítulo 11, versículo 35, Jesus chora porque ele vê que um amigo seu está morto e ele vê que aquela é uma consequência do pecado. É uma consequência do pecado. O pecado traz morte. A pessoa que ele tanto amava, que ele aprendeu a conviver, seu amigo Lázaro, quando ele recebe a notícia que Lázaro morreu, ele chora. Cristo chora não pelos seus pecados, mas pelos pecados da humanidade. Porque os pecados da humanidade, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado da morte, seu amigo morre por causa do pecado. Cristo não chora pelos pecados do mundo. A Escritura nos mostra, irmãos, que Jesus ele veio para consolar os que choram. Isaías capítulo 61, versículo 3, Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar os cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele veio para consolar os cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quando nós temos o conhecimento do pecado e da maldade do nosso pecado e da mancha que o nosso pecado traz na nossa relação com Deus, Joel capítulo 2 nos ordena que nos convertamos ao Senhor com choro, pranto e jejum. Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 10, falando sobre o pecado, sobre a nossa amizade com o mundo, como diz Tiago 4,4, ele vai dizer: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Irmãos, nós estamos vivendo tempos onde nós cometemos pecado e nós não nos entristecemos por eles. Nós estamos anestesiados ao pecado. Nós estamos vacinados contra a tristeza do pecado. Nós nos tornamos o que a Bíblia diz, homem de dura cerviz, que já não sente a aflição do pecado mais. A Bíblia diz que nós devemos nos afligirmos, e Lutero levou isso a sério. Lutero se chicoteava. É a ideia do flagelo, da autoflagelação, né? A ideia do afligir-se. Então Lutero, quando ele pecava, quando ele pensava em pecado, ele pegava o chicote, se batia, se cortava e chorava e sentia amargamente a dor do seu pecado. Mas nós não. Nós temos convivido com o pecado, nós temos caminhado com o pecado, e mais, nós estamos vendo pessoas cometerem pecados e nós não temos nos entristecido por isso. Nós temos uma vertente cada vez mais pecaminosa no mundo. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, parece que ela trabalha pelas pessoas, mas, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, ela sutilmente é a favor da pedofilia. Nós estamos vivendo um mundo onde o pecado é cada vez mais comum, o pecado é cada vez mais institucionalizado. É comum cometer pecados. É comum a gente chegar num momento de eleição, por exemplo, e a gente pensar: ah, mas todos erram. E a gente escolhe aquele que mais satisfaz o nosso pecado. Eu vou escolher alguém que combina comigo. Aquele que me atrai um pouco mais, eu vou votar nele. Nós não choramos mais pelo pecado, nós não somos mais incomodados pela consciência de pecado. Estava assistindo um vídeo essa semana, mandaram um vídeo de duas
duas senhorinhas, duas senhoras, que estavam com a bandeira do Brasil, e um grupo de determinada linha política começaram a bater em duas senhoras. Quem viu esse vídeo? Não sei se alguém viu. Levante sua mão se você viu esse vídeo. Se você não viu, você precisa ver. Duas senhoras, uma caída no chão, bateram tanto nela. E nós não choramos pelo mais. Nós o amamos. Nós desejamos aquilo que nos agrada. Nós estamos vivendo dias no Brasil onde se propõe a confrontação nas ruas, a luta armada, o derramamento de sangue. E nós choramos por isso. Duas são as possibilidades de interpretação dessa situação. Primeiro, nós estamos dormindo para a realidade. Segundo, nós estamos familiarizados com a maldade. Só existem duas possibilidades. Ou nós estamos dormindo para essa realidade, ou nós estamos familiarizados com essa maldade. Meus irmãos, nós precisamos chorar pela situação do nosso país. Nós precisamos chorar pelo futuro das nossas crianças. Nós precisamos chorar pelo futuro da igreja. Nós precisamos chorar pela igreja na Venezuela. Tem um amigo que é pastor lá na Venezuela. Nós temos que chorar pela igreja na Venezuela. Na China, na Coreia do Norte, na Síria, na Somália, na Nigéria. O que adianta nós orarmos pela igreja perseguida? Se nós estamos querendo que a perseguição venha no Brasil. Como falou muito bem o nosso querido Natan hoje de manhã aqui, o país que mais persegue cristãos. Qual é o país que mais persegue cristãos? Quem sabe? Quem estava aqui de manhã? Qual é o país que mais persegue cristãos? Coreia do Norte. Irmãos, nós estamos familiarizados com as atrocidades. Nós estamos amando a confrontação. Nós estamos amando os espancamentos. Nós temos que chorar pelas mulheres que morrem. Nós temos que chorar pelos travestis que morrem. Nós temos que chorar pelas injustiças nesse país. Nós temos que chorar pela corrupção. E nós só tomamos um lado ou outro, sem chorarmos pela situação do nosso país. Os que choram, eles choram pelos pecados do mundo. Eles choram pelas consequências do pecado do mundo, além de chorar pelos seus próprios pecados. Então, os que choram, eles serão consolados. É interessante que o acréscimo é tão pequeno desse versículo, mas ele fala sobre consolo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E eles serão consolados porque eles reconhecem seus pecados e lamentam pelos seus pecados. Eles também serão consolados porque eles choram pela maldade praticada pelos homens. Eles choram pelas dores deste mundo. Eles serão consolados
porque eles estão sensibilizados com a dor dos outros. O consolo está em ter um coração cheio de esperança em Deus e não nos homens. Eles serão consolados porque eles sabem, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 4, que esse corpo geme, mas ele será revestido, pois o incorruptível vai vestir sobre o corruptível. Deus vai transformar esse nosso corpo de pecados. Nós desejamos isso, mas também nós aguardamos que Deus cesse Ele mesmo com a maldade desse mundo. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 5, que Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Irmãos, nós precisamos chorar pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo e pelas consequências do pecado. Nós precisamos chorar. Essa é a realidade da nossa nação. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Nós não podemos deixar que tudo passe desapercebido. Nós devemos chorar. Nós devemos chorar. Versículo 5. Nós vamos ficar no versículo 5. Vamos ler juntos aí? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse texto é baseado aí no Salmo 37, versículo 11, uma palavra sobre aqueles que realmente obedecem, em que eles vão viver mais tempo na terra. Tanto é que ele está falando contra os ímpios, contra os maldosos, nesse trecho do Salmo 37. Não te estribes, no teu próprio entendimento, não olhe muito para o malfeitor. Então ele está dizendo, olha, os mansos herdarão a terra. E Jesus, ele também se mostra, em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele se apresenta como sendo aquele que é manso. E o manso é justamente essa característica externa de quem é humilde de espírito. Esse é o manso. O manso é essa pessoa que por dentro ela é humilde de espírito e por fora, então, ela é mansa. Existem pessoas que são mansas externamente, mas não são humildes de espírito. Mas o manso, dentro dessa sequência, ele externa essa obra interna, esse caráter interno. Então a mansidão, ela é a brandura de temperamento, sem altivez ou vaidade, disposição mental, que habilita a pessoa a suportar ultrajes com paciência e sem irritação, ressentimento ou retaliação negativa. A companheira íntima de outras virtudes, tais como a humildade, a despretensão mental e a delicadeza, e raras vezes está separada delas. A palavra hebraica traduzida como manso no Antigo Testamento, Hanav, deriva da raiz Haná, que significa afligir, humilhar e rebaixar. Então o manso é aquele que é afligido, é aquele que é humilhado ou aquele que é rebaixado. Ou seja, ele é o da aflição, o humilhado, o rebaixado. E o manso, então, ele tem essa luta contra o seu eu interior e ele expressa externamente esse controle. Paulo ele vai falar com Timóteo várias vezes, principalmente lá no capítulo 4, que Timóteo deveria não contender com ninguém. Olha, ensine as pessoas, mas o servo de Deus, ele não vive a contender, ou seja, ele é manso.
ele não vive em contendas, né? Então, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, que não anda em contendas, você é manso, você é manso. Mas se você não dá o braço a torcer, se você tem sempre uma palavra para revidar, para rebater, então não há mansidão aí. E se você consegue, ou eu, né? Quando eu falo você, eu falo eu também. Se nós não conseguimos nos segurarmos para expressarmos uma vingança a alguém, isso significa que por dentro não há humildade de espírito. Veja que a mansidão é quando se externa a humildade íntima, segundo a Bíblia. Então, quando nós externamos a falta de mansidão, significa que por dentro a gente é pior do que por fora. Então é fundamental, irmãos, que nós entendamos o que a Escritura diz. Veja o que diz Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Sofonias 2:3 diz assim: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Veja, então, há um incentivo a buscar a mansidão, porque a Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, vai chamar de domínio próprio, mansidão, temperança. Então, o manso é de fato essa pessoa que consegue ser afligido sem revidar. Esse é o manso. Os mansos, eles não resistem à vontade de Deus, eles a obedecem. Os mansos, eles são dotados de sensibilidade, amor e respeito para com o outro. Os mansos não se encantam, nem esperam pelas coisas desta vida, pois eles herdarão uma terra melhor. A Escritura nos mostra que céus e terra passarão. A Escritura nos mostra que os homens nos últimos dias, eles são inimigos, eles são parricidas, ou seja, assassinos dos pais, matricidas, assassinos de mães, homicidas, assassinos de próximo. Isso se reflete, queridos irmãos, na condição do coração do homem. A falta de mansidão é o que leva uma sociedade a se destruir, e uma igreja a viver dividida. Falta de mansidão. Portanto, queridos irmãos, os mansos, eles não resistem à vontade de Deus, eles atendem à vontade de Deus, eles obedecem à vontade de Deus. Os mansos são dotados de sensibilidade, amor e respeito para com o outro. Os mansos não se encantam nem esperam pelas coisas da vida, pois eles herdarão uma terra melhor. Amém? Senhor, nós agradecemos aqui, Pai, por essa noite, pela Tua palavra. Amém. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E, ó Deus, nós temos visto, Senhor Deus, os valores do reino do Senhor. Ó Deus, e nos ensine, Senhor, a demonstrar os valores do reino, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Nos ensine, Senhor Deus, a humildade do Espírito. Nos ensine, Deus, a chorarmos pelos nossos pecados, pelos pecados dos outros e pelas consequências do pecado no mundo. Nos ensine, Senhor Deus, a vivermos a mansidão para com o nosso próximo, a não apoiarmos, ó Deus, nenhum tipo de guerra civil, a não nos expressarmos de maneira violenta com ninguém, Senhor. Mas Deus, trabalhe em nós como cristãos para que sejamos exemplos, Pai. Principalmente, Senhor Deus, nesse tempo de eleição, seja eleitores de candidato A ou B, que nós sejamos, ó Deus, exemplo de respeito para com as pessoas, de não violência, de não confrontação, de não luta armada, Senhor.
tenha misericórdia, porque nós não queremos viver tempos como esse país já viveu, ó Deus, no passado, na década de 60, 70, no início da década de 80. Mas, Senhor, nós rogamos a Ti, ó Deus, que haja paz em nossa nação. No nome de Teu Filho Jesus nós oramos. Amém.